E olha que o papo eu te convido, hein? Unir menopausa com reposição hormonal e pensar nos impactos para o nosso fígado, né? Para essa nossa saúde hepática. Gente, olha que informação importante que a gente vai ter nesse momento agora com a doutora Patrícia Almeida, que é hepatologista. Bem-vinda mais uma vez, sempre um prazer recebê-la. Referência absoluta na área. E quando a gente pensou no tema, uma coisa interessante, né? Toda vez que a gente fala de menopausa, é claro que é desafiador, né, doutora, para todas as especialidades médicas. É um momento de uma mudança brusca e de algo que, claro, parece que nos sabota o tempo todo pensando na questão dos hormônios e toda essa mudança que a gente sente. E não seria diferente para uma especialista aí em fígado, porque você já disse aqui no programa que ele tem mais de quantas funções? O fígado tem mais de 500 funções. 500 funções. Então vamos começar daí, doutora. Menopausa e fígado. O que muda nessa história? Então, o que muda, né? É muito importante a gente falar sobre isso. Imagina, é um desafio imenso para o nosso corpo a menopausa. São muitas transformações, é um novo equilíbrio que o nosso corpo está tentando atingir. E, na verdade, quando a gente fala em menopausa, o diagnóstico ele é que a gente chama retrospectivo. Então, você vê 12 meses, um ano sem menstruação. Só que, na verdade, a mulher já está sujeita as consequências dessas oscilações hormonais 7 anos antes da menopausa, pelo menos 7 anos. E o que acontece? A menopausa, ela traz, esse climatério, esse período, traz alterações hormonais que podem, inclusive, aumentar o risco de doenças no fígado. Ah, entendi. E esse é o ponto. O que acontece? Por muito tempo, essa questão da reposição hormonal, da terapia hormonal, era visto como muito boa. Depois passou por um completo medo. Vai ter câncer, vai ter embolia. E atualmente a gente tem condições de falar com mais propriedade sobre os benefícios para o fígado, inclusive. Então, quando a gente fala em reposição hormonal, a gente não fala só na questão sexual, de libido. Então, não é só isso. A gente fala em saúde. E o fígado está nessa história também. Eu vou aproveitar, doutora, a gente vai ouvir um pouquinho as palavras da doutora Paula Fettbeck, que ela é ginecologista, tá? Ela é especialista em reprodução humana, então ela vai falar um pouquinho da questão dessa reprodução hormonal, né, que a gente precisa, e da reposição hormonal. E aí a gente vai linkar, então, com algumas questões. Quando pode ser um problema e quando vai ajudar, então, as meninas, as mulheres aí a recuperar, né, e ter mais saúde. Vamos ouvir as palavras dela. Oi, Carol. Oi, pessoal do Você Bonita, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre reposição hormonal. Quais são as indicações e contraindicações? Na verdade, é mais fácil a gente falar sobre as contraindicações, que são pouquíssimas. Então, vamos a elas. A primeira, mulheres com câncer hormônio dependente, que são 3. Câncer de mama, câncer de ovário e câncer de útero. Mulheres com sangramento uterino de causa desconhecida. Mulheres com porfiria, que é uma doença do sangue raríssima. Mulheres com lúpus. As mulheres que apresentam riscos cardiovasculares e hepáticos agudos, doenças no fígado ou no coração agudas, e hipertensão arterial não controlada. As demais pacientes, gente, todas podem sim fazer reposição hormonal. É lógico que é importante conversar com o seu médico, ver qual é o melhor método para você, quando começar, lembrar da janela de oportunidades, os primeiros 10 anos melhoram aí toda a sua qualidade de vida e prevenção. E é isso, espero ter ajudado. Um abraço, eu sou a doutora Paula Fettbeck. Obrigada, doutora. Obrigada sempre, viu? Tá sempre ao vivo também com a gente. @Paula Fettbeck lá nas redes sociais, no Instagram. Tem 2 T's, tá, gente? @Paula Fettbeck. Obrigada, doutora.
Mas, doutora Patrícia, então, aqui a gente fala um pouquinho das contraindicações. Quando a gente pensa também, tem que ser algo muito individualizado, entender, né? Como que é avaliado, então, funções hepáticas associadas com a reposição hormonal e que podem ser benéficas? Então, a reposição hormonal, a terapia hormonal para a mulher no climatério é importante por vários motivos. Então, assim, a paciente, nesse período, tem o maior risco de ter resistência insulínica, ganho de peso, aumenta o risco de ter gordura no fígado, a famosa gordura no fígado. Entendi, aumenta a esteatose. Aumenta a esteatose. Também a mulher que tem problemas hepáticos tem o maior risco de ter osteopenia, osteoporose. Tá? Então, aquela mulher que tem indicação de reposição hormonal, é importante que, sim, seja avaliada do ponto de vista hepático, para eu entender se posso ou não fazer essa terapia de reposição hormonal. E as contraindicações absolutas, aquela que não pode de jeito nenhum, elas são muito poucas. Comparado com os benefícios mulheres que podem, né? Então é por isso que a gente tem que ir com calma. E com calma. Vou colocar uma perguntinha do público já, você responde daqui a pouquinho e a gente vai falar então dessa cascata hormonal e do nosso fígado. Quem escreveu pra gente? Na tela, olha lá. Mara, obrigada, um beijo, viu? Quais os prós e contras de usar implante subcutâneo? Tem efeitos colaterais? Então, Mara, esse é um ponto muito importante. Quando a gente fala em terapia de reposição hormonal na mulher, a gente está falando de estradiol, está falando de progesterona. E esses são os hormônios que o nosso corpo feminino ele está mais habituado a metabolizar. E o fígado é o maior responsável por essa metabolização. Quando o paciente ele precisa ser avaliado para saber se pode fazer a terapia de reposição hormonal. Se eu coloco um implante, eu não tenho como intervir se o paciente tiver um efeito adverso importante. Entendi. Tá? Então, quando nós fazemos escolhemos uma via de administração transdérmica, porque, por exemplo, existe o efeito de primeira passagem. Se é por via oral, tem um maior potencial de ter efeitos adversos, porque passa pelo fígado antes, literalmente, de fazer o efeito. O transdérmico já tem menos, mas não deixa de ter. E o subcutâneo, gente, para até facilitar, o implante subcutâneo, a gente está falando do chip da beleza. Né? Para o pessoal entender exatamente, certo? Ficou conhecido como chip da beleza, mas ele é um implante hormonal, então, nesse caso, ali na pele. Então, se a pessoa coloca, ela não consegue tirar. Isso. Ela não consegue tirar e aí mora um problema muito grande. Porque se, por exemplo, a paciente tem um adenoma hepático. O adenoma hepático é um tumor no fígado que é benigno, mas diante de um estímulo, ele pode crescer fora do controle e pode também malignizar, virar um câncer. Entendi. Se está com um implante, eu não consigo tirar a paciente desse risco. Quantas e quantas mulheres também eu acompanho que colocaram o implante e tem uma alteração nas enzimas, fez uma hepatite relacionada ao que estava dentro do implante. Tudo isso pode acontecer, Tudo isso pode acontecer, uma inflamação no fígado por conta do implante. E eu não consigo tirar. E não dá para tirar. Porque ele tem dois tipos. Tem um que vai ficar ali por um ano e o outro 6 meses. Sim, mas às vezes 6 meses é demais. É demais. Para uma condição que eu precisaria tirar a exposição imediatamente. Doutora, que alerta importante. Então foi ótima pergunta. Vamos colocar mais perguntinha? A Glaucia disse que já tá bombando na tela, então vamos lá. Obrigada, Thelma. Um beijo. Quais os benefícios da reposição para quem tem artrite reumatoide? Bom, quando a gente pensa em terapia de reposição, tem benefícios para o corpo inteiro, né? Para a artrite reumatoide, eu confesso, por não ser a minha lida, né? Eu sou hepatologista, mas existem várias questões que a mulher passa nessa fase. Então, maior risco de perda de massa muscular, maior risco de perda de massa óssea, alterações emocionais, né? De ansiedade, depressão,
Então, são muitas questões que Tá. a terapia hormonal ela pode trazer de positivo para aquela mulher. Inclusive, diminuição de risco cardiovascular, risco de infarto, Sim. de AVC. Então, a terapia hormonal, de reposição hormonal, ela precisa ser vista com bons olhos. Né? Eu acho que é essa a mensagem que eu quero trazer. Sim. Precisa ser vista com bons olhos. E por muito tempo, ela foi Banida, né? banida, execrada, né? E visto como uma necessidade só... Estética, você acha? Estética, é uma necessidade também muito do sexual, uma coisa de... Entendi. Mas não, na verdade... Não como uma saúde completa Isso, do corpo todo. isso. E a reposição hormonal, ela é importante para a saúde do fígado, para a saúde do coração, só que o cuidado, como fazer essa reposição hormonal. Perfeito. Isso é que nós precisamos ter muito cuidado. E outra questão é que é importante falar que, por exemplo, a testosterona no corpo feminino, ela pode sim ser mais maléfica, mais perigosa do que no corpo masculino. Então, para pacientes que têm condições no fígado, essa reposição ela precisa ser vista com muito cuidado. Então, se houver necessidade, e é muito raro, tá? Aham. Então, assim, a verdade é que é a minoria que precisa, mas algumas pacientes precisam. Tá. E o olhar para o fígado de perto traz mais segurança. Perfeito. Por isso que o implante é um problema. Porque é justamente no fígado que pode... E tudo, então, por exemplo, quando a gente fala da questão da reposição hormonal, tudo vai passar pelo fígado. Isso, tudo. E ele também produz hormônios. Sim. Então aí junta tudo, né, doutor? O que está repondo, o que ele também produz. Então isso que é uma... Precisa ser visto de forma segura, Exatamente. individualizada. Quando a gente fala em reposição hormonal, é porque eu estou repondo algo que deveria existir. Perfeito. Então, reposição hormonal, estou falando de prevenir doenças e tratar uma deficiência, Perfeito. uma falta. Uma falta. Quando o paciente não tem essa falta e ele é exposto a esses hormônios, é muito maléfico para o corpo. Principalmente para o fígado, pelo que eu tô Principalmente entendendo. para o fígado, porque é ele quem vai lidar com tudo isso. Tá. Então, o interesse estético, então eu tenho hormônio, Mas quero mais. mas eu quero mais por um outro fim, um outro objetivo, isso é perigoso. Agora, quando há necessidade de reposição hormonal, a saúde do fígado precisa ser avaliada e sim, em muitos casos, o fígado não será o problema para a adequada reposição hormonal. Tá certo. Tem mais perguntinha? Acho que essa é da sua área, doutora. Olha lá. Maria, obrigada. Um beijo. Quem tem cirrose biliar primária pode fazer reposição hormonal? Essa pergunta Maravilhosa. maravilhosa. A colangite biliar primária, antes a gente chamava de cirrose biliar primária, é uma doença autoimune que afeta o fígado, principalmente da mulher. E a reposição hormonal nesse tipo de paciente precisa ser feito com muito mais cautela ainda. Por quê? Um dos sintomas dessa doença é prurido, coceira. Entendi. Devido a ser uma doença que a gente chama colestática, que mexe ali com a liberação, com produção da bile. Tá. E o estrógeno, ele tem um poder de piorar isso, Entendi. tá? Então, para as pacientes que têm colangite biliar primária, não que seja uma contraindicação, porque não é uma contraindicação absoluta, mas que a dose, a via de administração precisa ser escolhida muito adequadamente e em parceria com o hepatologista. Tá. E outra coisa muito importante é que nessas pacientes pode diminuir a doença óssea, que é a osteoporose. Então, assim, realmente a gente precisa considerar. Colocar na balança. Colocar na balança. Né, doutora? Porque pode ser muito bom. E de qualquer forma, a gente está com um minutinho para encerrar. Os exames devem ser feitos, para quem está fazendo essa reposição hormonal, bem próximos, né? Isso. Assim, não deixar passar muito tempo Isso. para ver o que está acontecendo, né? Então, os exames precisam ser feitos antes de iniciada a terapia hormonal. Então, aqueles exames que muitos de vocês aí que estão nos assistindo conhecem. A TGO, TGP, gama-GT, fosfatase alcalina, bilirrubina, o próprio hemograma.
e os fatores de coagulação são importantes serem feitos, Tá. mas é muito importante também avaliar de maneira adequada o fígado com a elastografia hepática, que é uma Perfeito. avaliação da saúde do fígado de maneira não invasiva, que consegue me dizer se esse fígado tem cicatrizes, se Ou tem não. gordura. Doutora, você é maravilhosa, você tem que vir toda semana para dar essa aula, a gente fica babando, né? @Almeida Hepatologia, @Almeida Hepatologia, você encontra o trabalho dessa grande médica. Obrigada, viu?